Esse é mais um corte da minha live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. O Francisco diz: olha, eu quero uma igreja pobre para os pobres. O João 23 tinha dito que a igreja quer ser de todos, mas ela quer ser principalmente a igreja dos pobres. Isso é João 23. Aí vem o Francisco e diz: eu quero uma igreja pobre para os pobres. E ele dá passos nessa direção. Ele recusa todos os ornamentos dos papas, ele recusa morar no palácio apostólico, nos apartamentos e aposentos papais, ele recusa as vestimentas, ele só veste branco. Ele não veste aquela pompa e circunstância, né? Por exemplo, uma das coisas mais emblemáticas é que ele usa o sapato preto dele de couro que ele usava quando era arcebispo em Buenos Aires. Ele não usa o famoso sapato vermelho que o Bento XVI usava e que diziam que era um sapato, inclusive, Prada. O Francisco não, ele continua usando o sapato dele, basicão, que ele sempre usou. E ele mora na casa de Santa Marta, ele não mora lá no palácio. Então, ele faz esses movimentos. Eu tenho um amigo que acompanhou a vinda do Francisco ao Brasil e disse que foi uma correria no clero brasileiro, porque todo mundo tinha as joias e os ornamentos, as joias, né? Tudo de ouro. E o Francisco tinha tudo de prata. E aí não ficava bem o clero brasileiro ostentando ouro e o Papa prata. Então tiveram que correr atrás de utensílios e ornamentos de prata. Não sei se procede, mas eu acredito até que procede sim, essa informação. Então, quando o Francisco diz: olha, eu quero uma igreja pobre para o pobre, ele faz o caminho da, da vida coerente com a sua proposta. Eu quero ser uma igreja pobre para o pobre. Então, ele, como Papa, fez esse caminho daí. Ele ele ressignifica a maneira como a igreja trata a teologia da libertação. Inclusive, ele é o primeiro papa latino, né? Latino do sul-americano, e, ele conviveu com a teologia da libertação na década de 60, 70, 80, na Argentina, aqui na América do Sul, né? Então, quando ele é papa, por exemplo, ele canoniza Oscar Romero. Oscar Romero, que foi arcebispo em El Salvador e que foi assassinado enquanto rezava uma missa. Oscar Romero. É, e o Francisco, ele canoniza Oscar Romero como um mártir, né, que foi morto por ódio à fé. Mas não era um ódio à fé, simplesmente era uma fé comprometida com a causa do pobre em El Salvador. E o Francisco, quando canoniza, ele diz claramente de que lado da história ele está. Por exemplo, o Papa Francisco, ele se aproxima, eu não sei se a palavra certa seria reconcilia como igreja, a igreja se reconcilia com John Sobrino, com Gustavo Gutierrez, com os próprios teólogos da libertação. Gustavo Gutierrez foi considerado o pai, ou um dos pais da teologia da libertação, e o Francisco escreve para ele, quando ele está completando 90 anos de idade, dizendo: olha, continue com o seu trabalho, que é útil, que é necessário, que é imprescindível à vida da igreja e à sua militância no mundo. Quer dizer, então ele deixa claro de que lado ele está. Francisco faz posicionamentos e pronunciamentos éticos, políticos muito contundentes. Ele critica a ação de Israel em Gaza,
ele critica a Rússia, a ação da Rússia na Ucrânia, ele critica a política de rejeição da Europa aos refugiados que chegam. A primeira viagem que o Francisco faz é para Lampedusa, a ilha italiana que os refugiados tentam chegar na Europa por Lampedusa. Ele vai para Lampedusa, é a primeira viagem que ele faz. Então ele vai deixando muito claro de que lado ele está. Então ele tem posicionamentos políticos, de ética política, né? Porque o evangelho é político. Por que o evangelho é político? Porque é ético. E tem coisas no mundo que uma representação religiosa, como o Papa, não pode ficar calado. Por exemplo, há uma celeuma muito grande a respeito de qual foi o posicionamento dos papas e do Papa e da Igreja Católica e do Vaticano durante o período do Holocausto. O silêncio da Igreja no nazismo alemão. Então, não vamos nos meter em política? Ah, não, então vamos deixar acontecer essa barbárie? Então, o Francisco ele se posicionou nessas questões. E ele se posicionou também na dimensão da ética pastoral. É ele quem começa de cara com um combate à pedofilia, tolerância zero. Ele combate os escândalos financeiros do Vaticano. Ele faz substituições de clérigos que ocupavam cargos de autoridade, de poder dentro do Vaticano, então é tolerância zero. Ele vai para uma ética pastoral. É ele quem combate, por exemplo, não sei se eu posso usar essa palavra combater, mas é ele quem abre a porta da igreja para os casais em segundo matrimônio, que oferece a comunhão, né? Lembra que o matrimônio é um sacramento, o divórcio, então, não pode. E o Francisco diz: não, se ele está divorciado, casou de novo, vamos oferecer a comunhão. Então, ele autoriza que os casais em segundo casamento participem da comunhão. É Francisco quem abre as portas da igreja para reconhecer a comunidade LGBTQIA+. A pastoral dele para as pessoas homoafetivas é muito diferente. A célebre expressão de Francisco é: quem sou eu para julgá-los? E ele quer abrir a igreja para receber esses irmãos e irmãs. É Francisco quem propõe o fim do celibato obrigatório para o clero católico. E ele não consegue aprovar. Inclusive, eu ouvi o Frei Beto explicando que o Francisco convoca um sínodo indígena na Amazônia. E na Amazônia, e para os povos indígenas, é inconcebível um adulto solteiro. Então, o Francisco diz: olha, nós queremos que os padres dos indígenas sejam indígenas e eles precisam casar, porque dentro da cultura deles eles têm que casar, nós temos que abrir isso, e não passou, não passou. Né? Veja que interessante, o, o, o Francisco propõe a abertura do sacerdócio para as mulheres, ele defende o sacerdócio feminino. Francisco não seria bem-vindo em praticamente nenhuma denominação evangélica no Brasil. Não teria simpatias. Inclusive, o Francisco foi chamado de comunista e ele foi um papa que conviveu com polêmicas diariamente em função dos posicionamentos dele, e as hostes conservadoras do Vaticano sempre fizeram questão de hostilizá-lo e de colocar freios e brecar o espírito e a índole reformista de Francisco na, na, no fluir e na implementação do Concílio Vaticano II. Então, Francisco é uma figura notabilíssima, é um homem
que marcou época e que entra para a história. E acredito que daqui a alguns anos nós vamos saber e vamos perceber ainda muito mais a respeito de Francisco, né? Por exemplo, o Francisco era absolutamente crítico do consumismo, do capitalismo, do neoliberalismo. Ele foi genial quando disse que o oposto da, o oposto da fé não é incredulidade, mas idolatria. E disse que o principal ídolo do mundo contemporâneo é o dinheiro. Então, ele sempre foi crítico a isso, condenou muito o consumismo, a cultura consumista do mundo ocidental e tudo mais. Então, que mais que eu tenho para falar? Ah, ele fez reforma no Colégio Cardinalício, porque ele indicou, né, os arcebispos que vão eleger o novo Papa. Quer dizer, na minha conta aqui, ó, 80% dos arcebispos, não, dos cardeais que elegerão um novo Papa foram indicados por Francisco. 80%. Isso significa 108 dos 135 votantes, porque só pode votar quem tem menos de 80 anos. Então, olha, 80% dos cardeais, o que nos dá uma certa confiança e esperança de que o novo Papa vai seguir os rumos de Francisco. É muito provável. E eu espero que sim mesmo. Ele fez uma mudança do eixo de poder da Igreja, da Europa, para a, da Europa e América do Norte para a América Latina, Ásia e África. Então, tudo isso é Francisco. Então, eu pensando aqui no Francisco, eu lembrei do rei Acabe falando com Elias, o profeta. Quando Elias, o profeta, chega diante do rei Acabe, e Acabe diz assim: És tu o perturbador de Israel? E Elias, o profeta, diz: Não sou eu quem perturba Israel, é você, com a sua idolatria e com a sua promiscuidade. E eu acredito que sim, os conservadores diriam a Francisco: Você é um perturbador, você não nos dá trégua. E ele diria: Não sou eu quem perturba a igreja, mas vocês perturbam a igreja com o conservadorismo fundamentalista de vocês, excludente, indiferente à pobreza no mundo, mais ocupados com seus dogmas e com seus rigores morais do que com a fome. Vocês se escandalizam um pouco com a guerra e com a morte de inocentes, e vocês zelam pela pompa e circunstância da igreja. Quer dizer, com certeza, Francisco está na galeria dos heróis da fé, onde estiveram os profetas de Israel, onde estiveram os apóstolos e os santos mártires da igreja cristã. O mundo perde a figura cristã simbólica mais notável do mundo contemporâneo, né? E eu peço a Deus e acredito que todo mundo que tem fé e que tem o hábito da oração e da reza deve dobrar os joelhos e pedir que Deus levante um outro Francisco, ou levante um Papa que dê continuidade ao legado de Francisco. Isto é, uma referência do Evangelho de Jesus Cristo que aponte na direção da solidariedade, da generosidade, da fraternidade, da justiça
e da paz. É a minha oração.